Olá, meus amigos. Dê uma paradinha, vamos continuar nossa grande aula, a aula sobre a Lei 13.460, e nós terminamos o parágrafo 5º, né? O parágrafo 5º do artigo 7º, que fala sobre a Carta dos Serviços ao Usuário. Agora, continuando, estamos aqui no capítulo 2º da lei, que fala dos direitos básicos e dos deveres. A gente vai trabalhar quais são os deveres do usuário. É claro, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, na democracia, todos têm responsabilidades, todos têm direitos e todos têm deveres. Mas, olha só, pense comigo, essa aqui não é uma lei de proteção ao usuário, não é uma lei que quer a sua participação na qualidade, no atendimento, no serviço. Então é o seguinte, o que vai acontecer? Nós vamos ter menos deveres, né? São os deveres básicos aí, são os deveres aí do usuário, assim, os deveres que importantes que ele deve ter. Só para fazer uma ajuda à memória, nesse capítulo 2º nós temos 15 diretrizes importantíssimas, nós temos 6 direitos, seis direitos, e agora a gente vai estudar os seus deveres. São 4 deveres aí, são quatro deveres do usuário, né? Primeiro dever, tá? Utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé. Se há presunção de boa-fé do agente público para contigo, você também tem o dever de exercer a boa-fé. É muito importante, né, isso, né? Procedendo com urbanidade, ou seja, com educação para com as pessoas, né? Então você tem que ser educado também para solicitar o serviço, né? E esse sentido aqui da boa-fé, eu acho muito importante isso aí partir por parte do Estado, porque hoje, cara, infelizmente, existe muita má-fé. Não são todos, claro que não são todos, né? Mas onde você vai tem a tal da má-fé, tá? Então, vamos praticar sempre a boa-fé, né? Segundo dever do usuário, prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitadas. Claro, né? 3. Colaborar para a adequada prestação de serviço e, finalmente, preservar as condições dos bens públicos por meio dos quais lhes são prestados os serviços que lhe trata essa lei. Então, esses aqui são os deveres aí do usuário, né? Deveres do usuário. Último artigo do capítulo 2º, e agora nós vamos aí para o capítulo 3º, né? O capítulo 3º, eu chamo isso aqui de novo, são das manifestações dos usuários de serviços públicos, né? Vai lá, vamos lá. O que garanta aqui? Vamos lá, o artigo 9º. Para garantir os direitos, o usuário poderá apresentar manifestações perante a administração pública acerca da prestação de serviços públicos. Então, ele pode o quê? Ele pode se manifestar. Professor, o que é essa manifestação? Essa manifestação, a manifestação pode ser uma reclamação, pode ser um elogio, uma denúncia, tá certo? Uma sugestão. Então, ele pode conversar. O artigo 10º é muito importante, porque o artigo 10º ele vai falar o seguinte: quem que vai ser o responsável para receber esta manifestação? Manifestação, exemplos, já disse, vou repetir de novo: reclamação, sugestão, denúncia, elogia e entre outros. A manifestação será dirigida à ouvidoria do órgão. Parou? Ouvidoria do órgão. Ou entidade responsável e conterá a identificação do requerente, né? Algumas explicações importantes. Então é o seguinte, a Lei 13.460, a princípio, repassou essa obrigatoriedade para receber essas manifestações à ouvidoria. Inclusive, no próximo capítulo, salvo engano, nós estudaremos as ouvidorias. Então, é o seguinte, regra geral, qual que é o órgão responsável para receber as ouvidorias? Se caso o órgão não tenha uma ouvidoria setorial instalada, lá vai ter uma entidade responsável para isso. Importantíssimo essa palavrinha ou seja, em cada órgão você vai ter somente um local para o recebimento dessa manifestação. Professor, mas um local é ruim? Não, é ótimo. Porque se você tem 2, você não tem nenhum local de atendimento. Ah, é aqui, não é aqui, é lá, e fica aquele jogo de empurra. Se é só ali, o que vai lá e é certo que vai receber.
Bacana? Então, essa informação primeira é outra informação importante do artigo 10º, né? Última informação importantíssima. O legislador ele foi bem objetivo e claro nesse sentido. Você pode manifestar, você pode denunciar, você pode reclamar, mas é o seguinte, você não pode ser de forma anônima. Conterá a identificação do requerente. Então, você pode se manifestar, é um direito seu de atendimento, só que você tem que colocar né? Esse aqui é o quê? É a identificação. Tá? Ou seja, ele não quer que você se manifeste aí de forma oculta, né? Claro, né? Ah, professor, eu quero fazer uma denúncia de um crime. Você vai lá, usa lá, você tem os meios de fazer denúncia na própria ouvidoria, os canais de comunicação, inclusive denúncias anônimas, né? Agora, para a manifestação referente à prestação de serviço lá do serviço público, ela tem que ser o quê? Identificada. Ela tem que ser identificada. Isso aqui pode ser questão de prova. O aluno que estuda esse artigo 10º aqui de forma automática não consegue perceber esses detalhes fundamentais. Então, tem que ter a identificação. Bacana? Parágrafo 1º. A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem a sua manifestação. Né? Ah, tudo bem, você pode se manifestar. Só que a lei diz que você tem que identificar. Só que você coloca tantos requisitos para você fazer essa identificação que você acaba desistindo. Então, não pode. É coisas básicas, né? Não pode exigir exigências que inviabilizem. Parágrafo 2º. São vedadas, ou seja, são proibidas, quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestação perante a ouvidoria. Né? Você não pode. Ah, por que é isso aqui, professor? Ah, eu quero fazer uma manifestação, uma reclamação. Aí o cara chega lá para por que você quer fazer isso? Esse porquê o agente público não pode perguntar para o cara. Ele não pode fazer isso. Olha só, é vedado, é proibido esse comportamento. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestação perante a ouvidoria. Mas você tem que dizer o porquê, senão eu não posso receber essa denúncia, essa manifestação. Está errado, não pode. Então, o agente público, o cara chegou lá, você não vai perguntar isso para ele, você tem que receber e tratar. 3. Caso não haja ouvidoria, ok, o usuário poderá apresentar manifestações diretamente ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao órgão ou entidade a que se subordinem ou se vinculem. Né? Muito importante isso. Então, o parágrafo 3º vem reforçar aqui o caput do artigo 1º, parágrafo 10º, né, artigo 10º, que é o seguinte. Primeiro, você vai dirigir a manifestação a quem? Primeiro, a ouvidoria. Se não tem ouvidoria, ao órgão responsável. Pronto, está aí, isso aqui diz o parágrafo 3º, para reforçar isso. Parágrafo 4º. A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou correspondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo. Né? Então, vamos lá. Ou seja, o legislador fez questão de colocar um rol ampliativo para que o cidadão, para que o usuário exerça seu direito de participação, seu direito de manifestação. Primeiro veículo, ele pode ser de meio eletrônico. Então, você pode ser por e-mail, por chat, os canais eletrônicos que o órgão tem de atendimento. Depois, correspondência convencional. Professor, eu não sei o que é isso. É a antiga carta, aquela carta mesmo, você vai nos Correios, né? Você pode fazer manifestação por carta. Ou você pode ser verbalmente, que deve ser a maioria. Só que na verbalmente, o agente público deverá reduzir a termo. O que é reduzir a termo? Reduzir a termo é colocar no papel e colocar o cara para assinar. Então, isso que é reduzir a termo. Parágrafo 5º. No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no parágrafo 4º, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, nós já sabemos qual que é o do sigilo, a Lei 12.527, poderá a administração pública ou a sua ouvidoria requerer por meio certidão de identidade do usuário. Né? Então, ele poderá pedir a certificação de identidade do usuário. Ele poderá pedir por exemplo, assim,
Porque o e-mail, você não sabe quem está do outro lado. Então, ele pode pedir alguma certificação extra, nesse caso do e-mail eletrônico, né? Por exemplo, aquele cartão que você tem de criptografia, né? Pode exigir, poderá a administração pública ou a servidora requerer por meio de certificação de identidade do usuário. Aquela certificação poderá, não significa dizer que exigirá, tá? Então, poderá. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta lei deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados de fácil compreensão para apresentação do requerimento previsto no caput facultado ao usuário a sua utilização. Olha que coisa importante, né? No sentido de incentivar essa manifestação, o órgão ele tem a obrigação de quê? De apresentar o quê? Formulários simplificados. Agora, o que eu gostei desse dispositivo é o seguinte, só que o usuário ele não fica preso ao preenchimento desse formulário para exercer seu direito de manifestação. Tá certo? Facultada ao usuário sua utilização. Então, ele pode utilizar para facilitar a sua vida, se assim ele entender, ou não. Tá? Parágrafo 7º, vem comigo aqui. A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da lei. Olha aí que dispositivo interessante, né? Olha só, o que ele está falando é o seguinte. Professor, eu não posso fazer uma manifestação anônima. Não pode fazer uma manifestação anônima. Está aí na lei, a gente viu que tem que ter, o requerente tem que ser identificado. Só que a lei, o legislador foi muito sábio nesse sentido. Foi lá, você pode fazer, pode se identificar, que eu vou proteger você, vou considerar essa informação como uma informação pessoal. E as informações pessoais, elas são protegidas por sigilo. Elas terão restrição de acesso. Nós vimos nessa aula que essa restrição de acesso pode ser de até 10 anos, né? 100 anos, perdão. Então, olha aí, de novo, ele pode fazer anônima? Não, não pode. Mas aí fica todo mundo, eu vou ficar marcado no órgão. Para. A identificação do requerente é informação pessoal. Então, ele classificou isso como informação pessoal, protegida como restrição, ou seja, sujeita a sigilo, de acordo com a Lei 12.527. Fantástico isso, né? Artigo 11. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do agente público, né? Olha que outra coisa interessante. Eu não vou receber a sua manifestação. Você tem a obrigação de receber, porque se você não receber, você está sendo irresponsável. Se está sendo irresponsável, você está descumprindo aí os estatutos dos servidores públicos. Então, em nenhuma hipótese, você é obrigado a receber. Artigo 12º. Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução. Vamos lá? Nós estamos no capítulo das manifestações, não é isso? Então é o seguinte, o que eu quero falar para vocês aqui. Quais são os princípios relativos à análise? Falei, princípio. Princípio é potencial questão de prova. Já é a segunda ocasião da lei que nós falamos de princípio. Primeiro nós falamos princípio lá atrás, não é isso? Lá no comecinho, né? Agora os princípios específicos para os procedimentos administrativos, análise das manifestações. Eficiência. Professor, o que é eficiência? Produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Celeridade. Fazer as coisas mais breve possível, rapidamente, sem procrastinação. Tudo isso visando a efetiva resolução. Bacana, tá? O legislador foi tão enfático nisso que ele quer celeridade, ele quer eficiência, ele quer que a sua demanda, a sua manifestação tenha um posicionamento, que ele trouxe os requisitos para a efetiva resolução. Vamos lá. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende, primeiro,
Recepção da manifestação do canal de atendimento adequado. Tá? Vamos lá, canal de atendimento adequado, fazendo já uma breve revisão, apesar que nós nem terminamos a aula. Qual que é o órgão responsável 01, para o órgão in priori responsável pelo recebimento? As ouvidorias, ok. Você pode enviar de meio eletrônico, você pode enviar carta convencional, pode ser verbalmente, isso reduzido a termo. Bacana. Então, recepção da manifestação no canal de atendimento adequado. Emissão de comprovante de recebimento da manifestação, que é o comprovante de entrega dessa manifestação sua. 3. Análise e obtenção das informações quando necessário, né? Análise e obtenção de informações quando necessário. 4, decisão administrativa final, ou seja, se você se manifestou, vai ter que ter uma decisão, vai ter que ter um encaminhamento, uma solução, né? Ou seja, uma efetiva resolução. Não basta somente ter a decisão, tem que ocorrer o quê? A ciência do usuário, Então, bacana que está a efetiva resolução. Pronto, né? Terminamos o capítulo 3º. Agora a gente vai entrar no capítulo 4º, né? Ou seja, essa lei é toda ela estruturada. Né? Toda ela estruturada, a gente vai caminhando e cada capítulo tem um objetivo específico. O legislador fez questão de criar um capítulo específico para aquele órgão responsável pela análise, recebimento, encaminhamento da ciência da manifestação. Esse órgão chama-se ouvidorias, né? Ouvidorias, é claro que a ouvidoria não é uma criação da Lei 13.460. A ouvidoria no Brasil surgiu na década de 80. Nos anos 2000 ela foi muito potencializada e agora aí nós chegamos mais um produto importantíssimo da ouvidoria, ou seja, a gente percebe aí que a ouvidoria vem ganhando espaço na administração pública com todo respeito, né? Muito bacana isso. As ouvidorias terão como atribuições precípuas, sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico. Explicando para vocês. Esta lei não é uma lei nacional? É uma lei nacional. Então, todo mundo tem que obedecer, todo o poder público, não é isso? O município de Florianópolis, né? Existe a prefeitura de Florianópolis. Tem ouvidoria? Com certeza tem. Então, lá nessa ouvidoria, quando essa lei entrar em vigor, deverão constar no seu rol de atribuições os incisos que eu vou falar para vocês. Agora, somente esses? Não. O que ele fala? Sem prejuízo de outras estabelecidas em regulamento específico, ou seja, elas também terão aí outras atribuições bem específicas, né? Normalmente, a ouvidoria é o canal de comunicação, né? A ouvidoria para um disque de denúncias aí muito efetivo no poder público. O que deve constar de atribuições? Primeiro, promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. 2. Acompanhar a prestação dos serviços visando garantir a sua efetividade. 3. Propor aperfeiçoamento na prestação dos serviços. 4. Auxiliar na prevenção e correção dos atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta lei. 5. Propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuário em observância às determinações desta lei. 6. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhamento, o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a quem se vincula. E, finalmente, a 8ª e última atribuição entre que todas as ouvidorias do Brasil serão responsáveis, promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Olha, muito importante, amarelinho nesse item aqui, o item 7, promover a adoção da mediação, né? Ou seja, a ouvidoria, um órgão responsável, né? Ou seja, quem vai fazer a gestão dessa lei já está aqui. Quem que vai ser? Vão ser as ouvidorias.
tem autorização, ó, o próprio legislador sabiamente concedeu autorização para as ouvidorias para mediar os conflitos, ó, e conciliar os interesses, né, entre o cidadão. Olha, deu essa autonomia para fazer essa conciliação. Muito importante isso, parabéns aí a inclusão desse inciso 7º da lei. Ainda falando de ouvidoria, com vistas à realização de seus objetivos, as ouvidorias deverão receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos as manifestações encaminhadas por usuários e serviços públicos. Professor, mecanismos proativos. Eu, ouvidoria, vou perguntar para o sujeito. Mecanismos reativos. Eu estou aqui. O cidadão vem até mim. Tá? 2. Elaborar anualmente relatório de gestão que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1º e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos, né? Então, nós temos aí o legislador, preste atenção, né? O legislador está obrigando a todas as ouvidorias do Brasil a editar anualmente e elaborar esse relatório anual de gestão. Tá? Olha que coisa interessante, né? E, além disso, o legislador está dizendo, vai trazer para a gente o que? Parâmetros mínimos de informações que deverão constar nesse relatório de gestão, previsto aqui no artigo 5º, né? 15º. Artigo 15. O relatório de gestão, que trata o inciso 2 do caput do artigo 14, deverá indicar, ao menos, número de manifestações recebidas no ano anterior. Relatório de gestão anual, então do ano sempre no ano anterior. Os motivos das manifestações. Análise dos pontos recorrentes, aquilo que tem maior incidência. As providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas, né? Requisitos mínimos aí, né? Parágrafo único. O relatório de gestão será 1. Encaminhado à autoridade máxima do órgão a que pertence a unidade de ouvidoria, né? Então, a ouvidoria tem bastante autonomia dentro do órgão, ele vai receber todas as manifestações, vai consolidar, vai fazer um relatório anual e tem a obrigação de encaminhar quem? O dirigente máximo do órgão, porque o responsável pelo atendimento é o órgão, né? O atendimento é do órgão, né? 2. Disponibilizar integralmente na internet o relatório de gestão das ouvidorias no tocante à participação das manifestações dos usuários aos serviços públicos. Artigo 16. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observando o prazo de 30 dias. Parou? Examinador adora números, ó, aqui, ó, 30 dias. Professor, eu não estou entendendo aqui. Qual que é o órgão responsável para receber as manifestações? Ah, é a ouvidoria, está aqui. Professor, qual que é o prazo que tem para dar ciência? Tem a decisão administrativa, depois da decisão administrativa, nós temos o quê? A ciência, né? Então, ó, encaminhará a decisão administrativa, que é a 4ª fase lá da efetiva resolução que nós estudamos anteriormente. Ó. Qual que é o prazo? Ó, para proferir a decisão administrativa final, 30 dias. Pronto, esse é o prazo geral. Aí existe uma exceção prorrogável de forma justificada uma única vez por igual período. Então, ele pode prorrogar isso por mais 30, não é de forma automática. Essa prorrogação, detalhe, o legislador foi bem enfático, deverá de ser forma justificada e não pode ser por igual período, uma vez só por igual período, mais 30, então é o prazo máximo, né? Parágrafo único. Ah, professor, eu quero uma situação de forma justificada. Está aqui no parágrafo único. Ó. Observado o prazo previsto no caput, 30 dias, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos diretamente a agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula. E as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias, olha aí, no prazo de 20 dias, prorrogável de forma justificada uma única vez.
Por exemplo, vou dar uma situação concreta para vocês. O cara fez uma manifestação, a ouvidoria recebeu, a ouvidoria para conceder a decisão administrativa final sobre aquela reclamação. Olha que coisa importante, olha o poder da ouvidoria, decisão administrativa final, tá certo? Final, ela precisa de uma informação de um outro setor. Faz por escrito para o outro setor. O outro setor, 20 dias, só que o setor não entregou. Pediu prorrogação. Então, é claro que essa manifestação vai ser prorrogável por prazo. E 20, por quê? 20 é menor do que 30. Então, a decisão, ele quer que seja sempre em 30 dias. Né? E aí, professor, o que você acha do prazo? Justíssimo, né? Um prazo curto, inclusive, tratando de administração pública. Né? 17. Os atos normativos específicos de cada poder e esfera de governo disporão sobre a organização e funcionamento de suas ouvidorias. Ou seja, tá, o legislador, essa lei nacional, está dizendo aí que cada poder, tá, poder legislativo, poder judiciário, executivo, e cada esfera de governo, União, estados e municípios, vão ditar aí atos normativos específicos, né, decretos, leis, portarias, resoluções, para organizar o funcionamento das ouvidorias, e, inclusive, com todas essas diretrizes que deverão compor as ouvidorias. Terminamos o capítulo das ouvidorias. Agora a gente vai para o outro capítulo. Essa lei aqui é uma lei completa. A lei vai tratar agora sobre os conselhos de usuários. Isso aqui é novo. Tá? Novo. Conselho de usuários, né? Novidade, né? O conselho de usuários. Nós já sabemos que usuários são pessoas físicas e jurídicas, né? Isso que é de forma efetiva ou potencial de serviços públicos, não é isso? Ou seja, o legislador, ele quer que agora que os usuários fazem parte do conselho, né? Para quê? Para realmente participar. Vem comigo aqui. Sem prejuízo de outras formas previstas na legislação, a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços será feita por meio dos conselhos dos usuários. Ou seja, o examinador de banca de concurso ele pode perguntar para você qual a forma de participação dos usuários nos serviços, na prestação e avaliação dos serviços públicos através dos conselhos de usuários. Fechou, né? 10, né? Ok, tranquilo, né? Importante, parágrafo único. Os conselhos de usuários são órgãos consultivos, dotados das seguintes atribuições. Professor, conselho deliberativo é o quê? Conselho deliberativo é aquele conselho que toma a decisão. Tomando essa decisão, os outros têm que cumprir. Conselho consultivo, que é o caso do conselho dos usuários, ele será consultado, não tem poder deliberativo, não tem poder de decisão. Então, questão de concurso, o examinador pode trocar essa palavrinha aqui, tá? De consultivo para deliberativo. Então, o conselho do usuário é um conselho consultivo. Quais são as atribuições desses conselhos? Acompanhar a prestação dos serviços, participar na avaliação dos serviços, e esse assunto da avaliação, o próximo capítulo vai ser destinado como que a administração pública irá realizar, acompanhar a avaliação periódica dos serviços prestados, né? Propor melhorias na prestação dos serviços, contribuir na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário e, finalmente, última atribuição do Conselho dos Usuários, acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Quem que é o ouvidor? Vamos lá, ouvidoria. A ouvidoria é o órgão gestor das manifestações e dessa lei 13.460. Toda ouvidoria tem um cargo maior chamado de ouvidor, não é isso? Então, quem que vai acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor? Claro, o Conselho dos Usuários. Artigo 19. A composição dos conselhos deve observar os critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas com vistas ao equilíbrio de sua representação. Parágrafo único.
A escolha dos representantes será feita em processo aberto ao público e diferenciado por tipo de usuário a ser representado. Então, existe esse conselho dos usuários, né? É claro que isso aqui vai ter que ter uma edição de um decreto específico detalhando isso, né? O legislador aqui quis somente garantir critérios de representatividade por segmentos, tem que ser plural, né? Vários segmentos representados ali de usuários, né? Partes interessadas, das partes interessadas, tem que ter um equilíbrio de representação. Esse equilíbrio de representação, tanto por parte do governo vai participar, com certeza, representantes do governo vão participar, e também outro item importante que ele fez questão de colocar, ó, tem que ser aberto ao público o processo de escolha desses representantes do Conselho. O Conselho de Usuários poderá ser consultado quanto à indicação do ouvidor. Quem que é o ouvidor? O responsável pela ouvidoria. Então, ele poderá, né? Aí o legislador, na minha opinião, pisou na bola. Eu acho que o ouvidor ele deveria ser obrigatoriamente, né, consultado antes ao Conselho para a indicação. Quem deve propor a indicação para o Executivo deveria ser esse Conselho do Usuário, mas assim não quis o legislador. A participação do usuário no Conselho será considerada serviço relevante e sem remuneração. Ah, professor, não tem aquele famoso jeton? Não tem jeton, não, olha aí. Então, a participação do Conselho é sem remuneração e é considerado um serviço relevante para a sociedade. Inclusive, esse serviço relevante aqui, é muito importante isso. Eu já vi algum movimento aí na mídia, parece que vão ser editadas medidas provisórias ou vão ser encaminhadas leis ao Congresso. Quem tiver esse trabalho aqui, ó, tá? Serviço relevante para a sociedade, sem remuneração, terá preferência no critério de desempate em aprovação de concurso público. Tá? Ainda não tem essa lei, o dia que tiver essa lei, eu vou gravar ela especificamente esse assunto. E, finalmente, o último artigo do Conselho dos Usuários. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a organização e funcionamento dos conselhos do usuário, ou seja, é a lei nacional, ele diz que poder executivo, legislativo, o município, cada um vai ter um regulamento específico regulamentando e detalhando o conselho dos usuários. Pronto, né? Penúltimo capítulo. Esse capítulo aqui, o legislador disse agora assim, essa lei tem como objetivo o quê? Fazer a avaliação permanente do serviço prestado. Então, ele criou um capítulo só para isso. Ó. A avaliação continuada, o que é avaliação continuada? Aquilo que ocorre periodicamente. E aqui, periodicamente, será anualmente, dos serviços públicos. Vamos lá, artigo 23. Os órgãos e entidades públicos abrangidos por esta lei deverão avaliar os serviços prestados nos seguintes aspectos, ou seja, os órgãos têm que avaliar. Isso, inclusive, é um dispositivo constitucional, lá no artigo 37, parágrafo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Né? Satisfação do usuário como serviço prestado, qualidade do atendimento prestado ao usuário, cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação dos serviços, quantidade de manifestações de usuários e, finalmente, medidas adotadas pela administração pública para a melhoria e aperfeiçoamento da prestação do serviço. Ou seja, o legislador ele fechou todo o macro processo do atendimento. Né? Ele quer o quê? Uma melhoria contínua. Né? Como é que se faz isso? Está aqui, parágrafo 1º. A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação, feita no mínimo a cada 1 ano, por isso que ela é continuada todos os anos, por qualquer outro meio que garanta significância estatística aos resultados. Bonito, né? Parágrafo 2º. O resultado da avaliação deverá ser integralmente publicado no sítio do órgão ou entidade, incluindo o ranking. Olha aqui, cara. Ele está criando uma competição saudável de atendimento entre os órgãos públicos. Isso aqui realmente agrega valor, né? O ranking das entidades com maior incidência de reclamações dos usuários na periodicidade a que se refere o parágrafo 1º e servirá de subsídio para reorientar e ajustar os serviços prestados, em especial quanto ao cumprimento dos compromissos
dos padrões de qualidade do atendimento divulgado na carta de serviço do usuário. Então, vai fazer um ranking, né? Aquele ranking de maior incidência de reclamação é um ranking negativo, quem está no topo, né? Quem está lá no topo é a pior, né? O ranking aí é negativo, né? Quem tiver em último aqui é o melhor, né? Então, mas mesmo assim é uma competição saudável do órgão, né? Artigo 24. Regulamento específico de cada poder e esfera de governo disporá sobre a avaliação da efetividade dos níveis de satisfação dos usuários, né? É uma lei nacional, cada um vai ter seu regulamento interno. E, finalmente, vamos para o nosso último capítulo, das disposições finais e transitórias, muito importante isso aqui. Esta lei entra em vigor a contar da sua publicação em. Quando que vai entrar? Olha só. 360 dias, olha aqui, ou seja, 1 ano depois, né? Para a União. Então, daqui a 1 ano, se Deus quiser, tudo isso vai estar funcionando. Então, todos os poderes já vão ter que se organizar para atender essa lei. Olha quantos dispositivos que terão aí. Vai ter alteração, muitas alterações no poder público. DF e nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Aqui eu falei 360 mil, mas é 500 mil habitantes. 540 dias para os municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes. E, finalmente, 720 dias, né, para municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, essa aqui eles vão ter que cumprir, né? Brasília, 26 de junho de 2017. Tá aí. Então, daqui 360 dias, entra em vigor para a União, estados e municípios com mais de 500 mil habitantes. Então, está aqui para vocês. Então, essa aqui é a nossa lei 13.460, uma lei muito interessante, uma lei que nos traz aí esperança nesse país burocrático que nós vivemos, né? Bacana. Encerramento, quero fazer aí uma mensagem desse cara que eu sou fãzaço dele, né? Steve Jobs, né? Eu li o livro dele, cara, tem um livro, não é que eu li, estou lendo, já li uns trechos do livro dele, impressionante a cabeça desse cara. Inclusive o livro dele é uma publicação pública gratuita, só você ir lá no Google, se digitar, você pode fazer o download do livro gratuitamente, vale a pena, hein? Os que são loucos o suficiente para pensarem que podem mudar o mundo são os que fazem, né? Olha aí, Steve Jobs, né? Olha aí, são os que fazem, né? Os que são loucos o suficiente para pensarem que pode mudar o mundo são os que fazem, né? Então tá aí, né? Realmente, cara, né? Agora aquele cara que ele não é louco. Se ele não é louco, ele sabe que não pode mudar o mundo. Então esse nunca vai mudar. Somente aqui esses caras que vão quebrar as regras, né? Que conseguem mudar o mundo, né? Exatamente isso. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.